Salve, salve, galera! Sucesso! Eu sou o professor Paulo Assalim, conduzindo com vocês mais uma Hora do Conhecimento, diretamente aqui dos estúdios Anluze. Olha só, o nosso Anluze Podcast está aqui do lado, né? Você que está curtindo aí o nosso programa, salve, salve a todos aí. Claro, se você não se inscreveu, inscreva no canal, marque ali, ativa o sininho, dá um cliquezinho. Tá à toa, tá de boa, não tá fazendo nada, dá um cliquezinho aí. E detalhe, compartilhe com seus amigos, é isso aí, você que tá aí agora, opa, para o que você tá fazendo, já compartilhe que começou mais um programinha aqui com a gente. Se você tiver uma dúvida, manda no 997075040, diretamente aqui no nosso Anluze Studio, 997075040. E claro, os agradecimentos a Deus que está sempre com a gente, obrigado, Senhor, né? Enfim, agradecer a minha esposa que não perde um programa, ao Andrezão, nosso Creuzebeck, que está ali, né? O Edu Áudio, instalação de som e luz, a banda Lobex, o Lobão, a minha família também que não perde o programa e os nossos patrocinadores, ó, din-din aí, gente, não pode esquecer aí, né? Se você quer patrocinar também a gente, estamos abertos aí a negociações. Agradecer ao Beto Contessoto Produções. Gente, esse é o cara da música, né? Beto Contessoto Produções. Mandar um abraço, gente. Olha, eu tava esquecendo ali. Um super abraço pro nosso amigo Carlinhos, que disponibilizou aqui os equipamentos, monitor, cabos. O cara é sensacional. CAED Tecnologia, trabalha com gestão de TI, redes e assistência técnica de computadores e notebook. Inclusive, Carlinho, vou levando o meu aí pra você. Tô precisando dar um talento aí. Claro, não posso esquecer da Thelma Lembranças Artesanais. A Thelma Pelizer Siqueira, a esposa do Andrezão. Trabalha com patchwork, pet appliqué. Eu tenho que falar certo aqui que eu tinha errado aqui o negócio. Não é a minha área, gente. Pet appliqué, tá? Bordados computadorizados, personalizados, que só a Thelma faz para você. E claro, a nossa amiga Daniela Gonzalez Fotografia, tá? Ela que também tá sempre acompanhando com a gente, tá devendo uma visita aqui no nosso estúdio, no programa aqui no podcast. Daniele, quero você aqui também. E claro, a nossa convidada de hoje, conheci ela agora, inclusive, gente, já dá um peso na consciência. Eu dei 6 aulas de manhã, na correria à tarde, ontem também. Gente, ela é fonoaudióloga. Eu falei, eu tô com a minha voz no bagaço aqui, mas na medida do possível a gente vai fazendo aqui as coisas, né? Enfim, dá um remorsozinho. Gente, estou falando nada mais, nada menos com a doutora Luciana Fracalossi, é isso? Isso mesmo. Fracalossi Vieira, ó, fiz a pronúncia certa. Porque sobrenome sempre dá um medo de errar alguma coisa ali. Fonoaudióloga, formada há 21 anos pela Unicesumar, coordenadora do Instituto de Voz aqui em Maringá, especialista em voz, mestre em distúrbios da comunicação, trabalha com assessoria de comunicação no Instituto da Voz. Fala um pouquinho o que é o Instituto da Voz aí para os nossos ouvintes. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu que agradeço, é uma honra, gente. Estou aqui, na verdade, estreando em podcast. É o primeiro convite podcast primeiro que eu venho fazer. De muito, você pode ter assim certeza. Seja. Então, o Instituto Voz, ele é daqui de Maringá. Nós temos um trabalho a gente faz todo um trabalho de assessoria de comunicação. Nós temos ali mais ou menos uns 8 instrutores que trabalham com palestras, treinamentos, principalmente na área corporativa, mas também atendemos os profissionais que queiram se comunicar melhor, né? A questão da oratória. Tipo um curso, assim? Exatamente. Então, a gente trabalha mais com essa área. Eu já não trabalho tanto mais da parte clínica, também atendo, mas não é mais o meu foco ali do Instituto, mas temos ali um trabalho muito interessante de comunicação que é, na verdade, a gente pode dizer que uma habilidade que está sendo exigida assim, das empresas, né? De se falar bem, se comunicar bem, ter uma dicção, uma voz adequada, enfim. Então, nós trabalhamos nessa área que é a minha paixão, né? Que legal. Então, se você tem uma empresa aí, você está com medo de falar em público, não sabe lidar com o público, temos especialistas na área, né? Esses profissionais que fazem você falar melhor, né? Exatamente. Enfim, o dom da retórica, da oratória, que é algo, né, extremamente necessário hoje em dia. Exatamente. E qualquer segmento que você está na vida, né, vamos falando agora, puxando a sardinha para o meu lado sempre, né? Eu como professor também, como meus amigos profissionais da educação, gente, e é complicado que nós que nos formamos em professores, não tem dentro do curso como falar em público. Isso. Tem lá um cursinho de didática, que é às vezes um semestre que você utiliza,
que eu nunca vou esquecer, minha professora de didática, você vai sair daqui sem saber o que é didática. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui então, né, enfim? Mas é basicamente isso. Mas ter essa arte de falar, de persuadir, de convencer, aí tem que ser um profissional. Exatamente. Da área, né? E a fonoaudiologia, ela faz parte desses profissionais que podem ajudar a melhorar essa comunicação, melhorar a questão da voz, como você falou no início, né, de cuidar da voz, né, e outros aspectos que nós, fonoaudiólogos, podemos trabalhar. E realmente, dentro do curso, não tem, né? A gente pode dizer que acho que não posso falar nenhum porque eu não tenho conhecimento, né? Mas é difícil. As coisas mudaram, evoluíram. É difícil um curso que tenha essas orientações, assim, de como você se portar, né? Então, mas é uma área que realmente a gente se apaixona. Interessante, né? Eu nem estou fazendo a pergunta, mas tem um filme muito legal com a Sandra Bullock, se eu tiver de cabeça, e o Tom Hanks, que é um curso justamente de falar em público. A universidade, ele trabalha num bar, né? Enfim, e aí ele começa a fazer esse curso, ele se apaixona por ela. Daqui a pouco eu lembro o nome do filme. Lembra que eu quero saber. Né? A gente conhece legal, mais aquele, né? O Enfim. Discurso do Rei, que falam bastante de comunicação. Agora, esse depois eu mas eu também vou quero lembrar indicação. que dentro da universidade, né, tem justamente esse curso ali de oratória, né? Bem legal. Bacana. Daqui a pouco eu lembro, vou dar uma pesquisadinha aqui. Mas vim aqui para fazer as perguntas, né, que os nossos ouvintes mandaram aqui, tá? Eu sei que a fonoaudiologia é algo novo, né? Ele começa na década de 30, né? Se nós pensarmos, qual é o objeto de estudo da fonoaudiologia? Manda ver para o nosso Então, ouvinte. vamos lá. A fonoaudiologia, até o próprio nome, né? Se a gente for parar para pensar, falar o que é fonoaudiólogo, até pouco tempo atrás as pessoas não conseguiam nem falar. Né? Fono o quê? Eu já cansei de ouvir as pessoas falando, você é fono não, o quê? Tem um pior, otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. É quase um trava-língua, né? Então, assim, fonoaudiologia. O nosso instrumento de trabalho é a comunicação. Então, todas as pessoas que precisam melhorar a comunicação, pensando na questão da audição, da fala, da voz, de toda a questão, até mesmo da escrita. Então, a gente tem um leque muito grande na fono que tem condições de a gente fazer um trabalho, que às vezes as pessoas não conhecem. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, fono trabalha com pessoas que falam igual Cebolinha. Né? Ou pessoas que falam... Já vou falar uma coisa sobre isso. As pessoas que falam o gago, por exemplo. Trabalha com surdo, mas é um leque muito grande. Então, hoje em dia, a gente vê muito a questão do autismo, que a fonoaudiologia realmente é uma profissão que precisa, né, ali junto com esses casos, questões neurológicas, a questão de quem usa aparelho e precisa trabalhar musculatura, quem não ouve bem colocar aparelho. Então, é algo, né, dentro do hospital, enfim, né, dentro das escolas. E a comunicação, quando a gente vê comunicação, a comunicação é muito ampla. Ela não é só o que a pessoa fala assim, falar como Cebolinha. Não. Tanto assim que o meu trabalho dentro de consultoria, assessoria de comunicação, é algo que é difícil você ver um fonoaudiólogo fazendo esse trabalho de treinamento e palestra de comunicação. A maioria vai para a área clínica, né? Então, a clínica é o que é o foco maior assim, dos profissionais. Então, quando a gente pensa nesse foco dentro da fonoaudiologia, que é a comunicação, e que, aliás, a comunicação ela é essencial, como você mesmo disse no início. Falando de filme, eu vou abrir um parênteses aqui. Opa! Quando nós temos um filme, eu tenho um filme que eu adoro, que chama O Náufrago. Eu tenho certeza que você já... Eu já citei o Tom Hanks no início, você já viu que eu sou fã dele. Exato. Então, O Náufrago, eu gosto muito de falar nos meus treinamentos, dar esse exemplo. Né? Às vezes, nós não temos a noção do quanto a comunicação é importante. E aí, quando você vê o náufrago, qual foi a primeira... O que ele foi primeiro para ele conseguir sobreviver naquela ilha? Vamos lá, Paulo. Vamos dizer para mim. Eu sou primeiro. A primeira coisa que ele foi atrás foi o quê? Para sobrevivência. Água. Exato. Segundo, o que foi? Eu vejo o desespero dele até pegando as folhas, né, tentando o esquema da alimento. Uhum. O terceiro, ele tinha que se proteger, certo? Sim. Tá. Aí construiu a cabaninha dele com os restos do... Né, exatamente. Do bote dele. Do bote. E qual foi o quarto? Aí... Quem foi? O Wilson. Né? Que aí, não, é interessante, né? Que agora você tocou a ferida aqui agora. Porque quando ele começa a abrir os pacotes que o mar trouxe para ele, é muito bacana isso, ele abre com todo um cuidado, porque a responsabilidade que ele tem, que isso já mostra já no início do filme, né, de levar a mercadoria no momento certo, e ele abriu com dó aqueles pacotes. Né? E no meio daquilo tudo,
né, ele encontra a bola, Ele encontra a bola. O Wilson. O Wilson. Que ele chama depois porque o Wilson é o sangue dele. É ele, a consciência dele. E aí, com quem que ele se comunicava? Era com o Wilson. Então, eu falo que a necessidade de comunicar, de ter com quem falar, entre aspas, no caso do Wilson, né? Mas, para você ver que eu falo que a comunicação chega a ser vital para nós, seres humanos. Necessário. Imagina ficar completamente sem você conseguir falar com outra pessoa. Por isso que eu falo que, como instrumento de trabalho da fonoaudiologia, ele realmente é fundamental para a nossa vida. Quando a gente pensa em comunicação, é relacionamento, é o ouvir bem, é o falar bem, é o produzir a voz adequadamente, né? É você conseguir fazer com que o que você recebe na audição, fazer com que teu cérebro ele processe e você consiga falar dentro de uma ordem correta. Então, assim, né, respirar corretamente. Então, tem assim um leque, como eu disse agora há pouco, muito grande, dentro dessa necessidade realmente que é vital praticamente para nós, né, seres humanos. Sem sombra de dúvida. É uma área que realmente, né, eu falo que a fonoaudiologia ainda ela precisa ser ainda divulgada, mas realmente ela é algo né, muito importante. E às vezes a gente tem o costume, né, de procurar o fonoaudiólogo, principalmente quem está na área da música. Né? Isso. Você vê lá os artistas que têm acompanhamento e tudo mais, e parece uma coisa assim, de outro mundo, de um status diferenciado, mas as pessoas esquecem que não é, muito pelo contrário, ela é tão necessária que faz parte até do Sistema Único de Saúde. Né? Você tem ali como uma questão de necessidade de comunicar. Ela falou falar igual o Cebolinha. Eu tinha até esquecido disso. Né? Eu estava conversando com o André aqui antes, nem conversei. Eu fiz 2 anos de fonoaudiologia porque eu falava igual o Cebolinha. Né? Minha família vai saber muito bem disso. E, gente, eram coisas básicas da ará. Você ficava ali para fazer a pronúncia, para corrigir a postura, para poder falar corretamente. Exato. E eu falava estourando, né? Fazia um estouro na boca, a língua empurrava para frente. Na hora que ela estava falando, eu comecei falou fonoaudiólogo, olha como é o cérebro involuntário. Eu já fiz a postura, já coloquei a língua para cima, a língua na papila, né? E comecei já a ficar, né, corrigindo para ver se eu estava fazendo certo. E você não esqueceu, a língua na papila, certinho, a força para conseguir produzir. Aí, né, a gente para pensar o quanto que a gente fala durante o dia, né? Sim. Quanto que nós usamos a voz e nós não temos essa consciência da quantidade, dessa necessidade de falar, de articular cada som que nós temos da boca, dos lábios, da língua, e que isso é tão automático para a gente que a gente nem para pensar como que eu estou mexendo, o que está acontecendo, como é a produção, porque é automático. Sim. Mas você lembrou e ainda usou termos ainda científicos ainda corretamente. Lembro tudo meu caderninho, as anotações lá, tudo ficava ali certinho, colocava as etiquetinhas pelo quarto, língua na papel. Isso mesmo. Eu também fiz fono também. Eu comecei a gostar de fonoaudiologia porque eu tive que fazer fono. E aí eu falei, opa, essa aí é uma área que eu gosto, apesar da música de ser a minha paixão, uma das minhas paixões. Né? Cantora, gente. Podia dar uma palhinha depois pra gente aqui. Vamos continuar falando da fonoaudiologia, que eu acho interessante, né? Mas é necessário mesmo, né? Bom, já que ela é cantora, aqui o nosso convidado tem direito a escolher a música. Ela mandou uma sonzeira aqui para vocês, que você vai curtir aí na sua casa. Aumenta o som na caixa maestra aí, que já nós voltamos. Too long she was feeling that her love had lost its meaning. She was looking for a reason
break away. Forget about the bad times, remember all the good times. Hold your head up high and break away. Forget about the bad times, remember all the good times. Hold your head up high, she'll break away. She'll break away. But I don't think she can take it, and just friendship can't replace it. She'll be strong enough for two, although it's hard for her to do. She'll break away. She'll break away. Forget about the bad times, remember all the good times. Hold your head up high and break away. Forget about the bad times, remember all the good times. Hold your head up high, she'll break away. She'll break away. She'll break away. She'll break away. Break away. She'll break away. Break away. She'll break away. Break away. Salve, salve, galera! Sucesso! Estamos de volta depois dessa sonzeira que você curtiu aí, Donna Summer, né? Escolhida aqui pela nossa ouvinte de hoje. Eu fiquei devendo o nome do filme do Tom Hanks e Julia Roberts, acertei aqui os protagonistas. Chama Larry Crowne, O Amor Está de Volta. Ele tem uma vespinha, é Vespa, né? Que a gente chamava de Vespa antigamente, né? Enfim. E é muito legal, né? A história. Ele trabalha numa chapa, né? De um restaurante, né? Fazendo ali sanduíches. Resolve, depois de uma certa idade, ir para a universidade. Até lá, as meninas, os mais jovens, tentam, por exemplo, que ele é um senhor já, coloca uma roupa mais descolada nele e tal. Ele acaba se apaixonando pela professora. A professora era casada, depois descobre que o marido dela tinha um carro. Enfim, ela se divorcia e claro que aí tem toda a trama, que é muito legal, que é uma aula de oratória, né? Ensinando como é que fala em público. E é muito bacana porque daí você vê a evolução dos alunos ao longo da trajetória, né? Muito bom filme, vale a pena, né? Já fica a dica aqui também para a nossa amiga aqui, fonoaudióloga. Gente, vamos lá então, né? Os ouvintes estão mandando aqui. Se você tiver alguma dúvida, manda no 99707-5040, 99707-5040, diretamente aqui no Unlose Music Studio. Se você quer gravar com a sua banda, se você quer fazer sua vinheta, quer fazer o comercial, quer vir aqui no estúdio ensaiar, cantar, é só falar com o Andrezão aí nesse telefone e manda ver aí. Beleza? Estamos de volta aqui com a nossa entrevistada, ela que está falando sobre a importância da fonoaudiologia, né? E quais são as áreas da fonoaudiologia e possibilidades de atuação? Manda ver. Vamos lá. Bom, como eu tinha comentado no nosso primeiro bloco, tem um leque muito grande. E aí eu vou pensar assim, né? Como que eu poderia dividir essas áreas, né? Porque cada vez mais aparecem novas áreas dentro da fonoaudiologia. E é interessante esses momentos como esse, justamente para a gente falar um pouco mais da fonoaudiologia, para as pessoas terem ter esse conhecimento, né? Do que a fonoaudiologia pode fazer, como que eu posso procurar, quando que eu posso procurar. Então, primeiro de tudo, vem, como eu disse agora há pouco, a questão da fala. Aquela criança que tem muita dificuldade para falar, demora para falar, ou quando ela demora, às vezes ela fala errado, entre aspas, né? Já tem 5, 6 anos e ainda fala alguns sons ainda que não consegue falar, ou então, de repente,
que está saindo ali um pouco distorcido. Essa é uma das áreas que a gente divide, na verdade, isso em área da fala e área da linguagem. Aí você pode perguntar, mas Luciana, não é a mesma coisa? Falar Eu ia fazer essa e linguagem, pergunta né? Fala assim, será que é a mesma coisa? Não é bem, dentro da fonoaudiologia, cientificamente, não é a mesma. Olha só. Quando a gente fala da fala, a fala é a produção. Sim. Então, é o que a gente pensa no dente, na língua, no lábio. Quando eu vou falar, por exemplo, uma palavra microfone. Então, eu tenho que fazer todo um movimento da minha boca para ser produzido. Sim. Então, isso é a fala. Então, a criança que fala, por exemplo, como a gente tinha falado agora há pouco, como Cebolinha, né? O que acontece? Ela não consegue articular, então é fala. Mas ela sabe, Sim. dentro da questão neurológica, que daí entra a Que linguagem. aí entra até os exercícios, né? Porque quando você aí fala pausadamente, Isso, você consegue. conseguia falar. E aí depois você começa a acelerar, aí você Não acostuma. consegue. Não, mas isso, depois daí você depois de um acostuma. certo tempo você Isso. acostuma e quando você menos perceber, você já está falando certo. Isso. E eu falo para você que até hoje eu atendo adultos. Essa é uma área que eu ainda atendo, que Sim. está relacionado à questão da oratória, do falar. Adultos que, por exemplo, falam, ou ao invés de bicicleta, falam, que daí é diferente do Cebolinha, que falam bicicleta, Tem né? muitos. Que tem uma questão cultural, que eu não Sim. posso dizer que isso é errado, que tudo depende do contexto de onde ele vive, mas existem adultos que chegam e falam, Luciana, eu preciso falar correto, porque eu vou ler na igreja, eu não consigo. Sim. Eu vou falar, por exemplo, em uma reunião, às vezes é uma pessoa que tem uma função importante na empresa e fala dessa forma. Então, isso é a área que nós falamos da fala. A linguagem são pessoas, às vezes crianças e adultos, que não conseguem fazer com que isso seja processado. Então, vamos imaginar, criança com 5, 6 anos que ainda não fala, por exemplo. Né, que tem uma ordem, mais Sim. ou menos uma sequência, né, de aquisição. Então, por algum motivo, que são N motivos, aí essa criança ela não consegue. Aí já entra uma outra questão aí que o fonoaudiólogo pode ajudar, de uma outra área que não é só a produção. Só a produção. Né? Isso seria o segundo, que entra questões, por exemplo, adultos que têm AVC, Parkinson, Alzheimer. Então, são várias síndromes, várias questões aí neurológicas que podem aparecer. Tanto criança quanto adolescente e adulto. E aí a gente vai para a área da voz. A área da voz é a produção, que nós temos aqui, né, aqui na laringe, as cordas ou pregas vocais, como agora a gente chama, não mais cordas vocais, que são 2 músculos que vibram e que produzem a voz. Então, ali pode ter alguma patologia. O famoso calo vocal, que as pessoas conhecem bastante, principalmente os cantores, né? Professores também, né, Paulo? Sim, muitos. Conheço vários. Que acabe aparecendo Ixi. esse calo ou outras questões, né, vocais. Inclusive, já virou, na verdade, o problema vocal, principalmente do professor ou de profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, já é uma doença que a gente fala que é ocupacional. É verdade. Né? Pessoas que usam demais a voz no momento do trabalho já é algo ocupacional igual à audição, que eu já vou chegar lá para falar. Então, existe todo um cuidado, né? Você conseguir cuidar dessa voz, que é o teu instrumento, que aqui estão as pregas vocais, e ali podem acontecer alguns probleminhas. E a gente vive tantas adversidades, né? Falando agora, o profissional da educação. Isso. Fala, né? Igual 6 aulas por dia. Isso quando não tem Isso. mais, né? Tem dias que eu dou 10 aulas do dia. E aí você está no calor, ar-condicionado frio. Nossa. E aí você terrível. você não consegue manter sua tonalidade de voz. Não é sempre que dá para falar baixo. E o Você tem que falar barulho? mais alto. Barulhos externos, barulhos internos. Aí você tem que ficar preocupado com mandar o outro ficar quieto, que está atrapalhando ali a sala de aula. Aí o cara não te ouve, de repente você sobe a voz, quando você vê, você está gritando. Isso. E aí arrebenta com tudo. É uma né? situação, é uma realidade do professor. Eu não vou dizer que 100% dos casos, que tem um outro lugar, 99,9%, é isso mesmo, né? Para a gente não falar que são todos. E essas dificuldades da voz, ela pode acontecer para professor, para os cantores, e aí precisam procurar fono para fazer um trabalho junto com o otorrinolaringologista, Sim, né? Que aí faz o exame e a gente vai fazer esse cuidado da patologia, se tiver. Se não, também a gente pode ajudar na técnica vocal para falar melhor em relação ao uso da voz, tanto na voz cantada quanto na voz falada. Que aí o fono é que ajuda, não é o professor de canto, né? No caso Sim. dos cantores, que aí é um trabalho que a gente pode dizer que é em conjunto, o cantor e o aquecimento fonoaudiólogo. vocal, né? Enfim, Isso, respiração, respiração, que o fonoaudiólogo
fonoaudiólogo vai ajudar. Aí nós vamos para a área da audição. Aí a audição são pessoas que às vezes precisam fazer exame para ver se tem problema da audição. Conheço vários. Né? Tem alguns, né? E também pessoas que usam, né, por exemplo, o aparelho auditivo, porque nasceram, às vezes, com problema de audição ou ficaram surdos ao longo, né, de algum momento ali da vida, e aí precisa colocar aparelho. Então, o fonoaudiólogo também cuida, além de implante coclear, que é uma realidade já mais frequente hoje em dia, né, para que ajude toda a adequação, também a adaptação dessa pessoa com o aparelho e com o implante também. Né? E aí nós temos a motricidade orofacial, que é o trabalho que quando você fez, por exemplo, coloca a língua na papila, vamos respirar pelo nariz, tem que fazer exercício para deixar essa musculatura dos lábios e das bochechas mais forte, não é? E aí, a partir desses exercícios, o fonoaudiólogo também ajuda você a ter vamos dizer assim, prepara todo o campo, que é toda a parte muscular, para que você consiga realizar uma mastigação correta, uma deglutição correta, respirar pelo nariz e assim por diante. Lógico que tudo isso são vários os locais que a gente pode atuar. Então, nós temos a clínica, hospitais, escolas, como você mesmo disse, a questão do Sistema Único de Saúde também, o fonoaudiólogo faz parte também dos profissionais, né? Nas unidades básicas a gente tem. Isso mostra o quanto é importante, né? Você ter um segmento no qual até o próprio sistema de saúde ele disponibiliza. Claro que não é tão simples assim. Sim, exato. Existem as burocracias, mas como algo necessário, assim como a psicologia, assim como outras áreas da medicina. Exatamente. Tá? Então, o SUS ele cuida, né? E vê a importância como algo necessário. Exatamente. E daí o fonoaudiólogo ele entra, né, em um desses profissionais que precisam estar ali para dar todo o suporte para a população, seja no hospital ou numa escola municipal ou dentro de uma unidade básica, para fazer todo esse suporte junto com, e aí vem o terceiro ponto que eu queria falar, com vários profissionais. Então, como eu disse, eu citei ali enquanto eu falava das áreas, né, o otorrino, o professor de canto, o neurologista, o dentista, o ortodontista. Até mesmo o psicopedagogo poderia entrar em uma determinada situação como psicopedagogo, que eu esqueci de falar da escrita, que o fonoaudiólogo também ajuda, crianças que têm, de repente, alguma dificuldade para a questão da leitura e da escrita. Então, vem o psicopedagogo, o professor, o próprio pedagogo, o psicólogo vai ajudar muito, o nutricionista ajuda também, o fisioterapeuta. Então, realmente é uma rede muito grande. Né? Eu falo que é inter e multidisciplinar para justamente dar o suporte que precisa para aquela pessoa que tem alguma dificuldade dentro da comunicação, para que juntos a gente possa fazer com que essa pessoa tenha uma comunicação de qualidade, porque eu digo, né, que a comunicação ela faz com que a gente tenha relacionamentos, né? A nossa vida social ela depende muito da comunicação, né? Então, por que não essa pessoa que tem essa dificuldade, para que ela consiga viver melhor e ela consiga também se comunicar melhor? Então, tem aí uma gama de possibilidades dentro da fonoaudiologia, e eu, como eu disse agora há pouco, eu fugi um pouco da questão clínica e fui para uma área que não é muito comum, que é dentro da voz, que eu posso dizer, ou da comunicação como geral, né, de uma forma geral, que é ajudar as pessoas que têm, como você disse, o medo de falar em público, a dificuldade de repente se expor, pode ser numa reunião, pode ser numa palestra, ou até mesmo dando aula, de como ela pode colocar em prática essa comunicação também, com essas características que vão fazer com que ela transmita mais segurança, credibilidade, confiança naquele momento ali dentro da função dela. Agora uma pergunta até meio, né? Tem gente que já fala desafinado, tem como consertar isso aí? Tem uns que falam, tá desafinado, irmão, fala certo. Até para falar desafina, né? O cara para ler um texto já tá desafinado, dá para consertar isso? Olha, eu vou falar para você que a nossa voz ela é muito interessante, né? Eu falo que é uma área que, não é à toa que eu tenho especialização nessa área, mas tem pessoas que nós percebemos que tem assim, uma falta, às vezes, de uma, vamos dizer, uma tonalidade um pouco mais firme, eu posso dizer. Pressão sonora, né? Exato. Né? E também tem, lógico, alguns casos, como, por exemplo, vamos dizer aqui um nome de uma pessoa, Anderson Silva, né? As pessoas sempre falam assim, da voz. Fala fina também. Não é? Do fala fina. Que fala e fala às vezes desafinado. Um abraço pro Fala Fina, amigão meu, quem conhece aí sabe quem que é ele aí. Né?
Que às vezes pode ser pessoas que os homens passam por um período de muda vocal, né, Paulo? Que daí Sim. fica aquela voz meio quebrada. E às vezes essa muda ela não acontece de forma completa. Olha que interessante. E aí o fonoaudiólogo ajuda a ajustar essa voz para que ele tenha essa voz dentro de um tom adequado para a idade e também, né, para aquilo que ele deseja, né, um tom mais grave, um tom mais firme, mais forte ali, dependendo do caso. Mas aí a gente tem que estudar, ver direitinho qual que é, né, a situação ali. Você fez a citação ali, eu nunca vou esquecer, se bem que eu não sou muito, né? Cada um são os gostos, né? Mas eu lembro quando acho que ele foi bicampeão mundial, daí nem falava bicampeão, o Anderson Silva, não. Fui ver a entrevista do cara, falei, não é possível. Quem é esse? Acho que ele deve estar rouco, porque, né? O cara foi campeão mundial. Uma vozinha fininha, irmão, um baita Vamos cara dizer, ali. não né? combina, Lutador, né? Não combina, não combina. Top ai. demais. Gente, vamos de música aí, tá? Se você quiser mandar aí um pedido para nós aí, ou se quiser mandar alguma informação e, claro, participar do nosso programa, 997075040, 997075040, falar com o Andrezão aqui diretamente no Anluz Studio. A nossa aqui amiga aqui, ela gosta de Marisa Monte. Eu adoro. Né? Vou mandar um abraço para Viviane Foz, cantora, que é fã de Marisa Monte. Essa aí vai para você também, Viviane, né? Sempre presto serviço para ela aí. Vivi, sucesso, curte esse som. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto,
Estamos de volta aqui diretamente no One Luz Studio. Você que curtiu uma sonzeira aí do Marisa Monte, bem que se quis, né? Enfim, a música é um clássico. Ó, se você não se inscreveu no canal, ó, sininho, ó, não é o Pix, não, tá? Mas se quiser mandar um Pix também, a gente não liga. Clica aí, ativa, compartilha, gente. Você assistiu até agora, sinal que você tá curtindo. Então compartilha o vídeo, dá uma força pra gente aí, claro. E o nosso amigo Andrezão aí, colocando os patrocinadores do nosso aqui Anluze Podcast, o Beto Contessoto Produções. Betinho, marcar um dia de gravar um som aqui, eu venho na batera, você vem no teclado. A gente vem fazer um som aqui no Andrezão, beleza? Tá me devendo aí. Claro, mandar um abraço também pro nosso amigo Carlinhos, né? O CAE de Tecnologia, trabalha com gestão de TI, redes e assistência técnica de computadores e notebook. Vou levar o meu aí pra você dar um talento, tá precisando, né? A Thelma Lembranças Artesanais, já eu falo um pouquinho mais da Thelma, né? A Daniela Gonzalez Fotografia e, claro, um agradecimento também à nossa amiga fonoaudióloga que está aqui hoje, né? A Lu. Obrigado mais uma vez, né? Enfim, de ter... Gente, ela, coitada, ela saiu desesperada aí, a Luciana saiu lá do trampo dela, pegou todo aquele congestionamento aqui, né? Que a gente tem aqui na saída aqui de Maringá para Sarandi, mas chegou. O importante é chegar aí. Enfim. Gente, olha só, a gente tá falando aqui, né, sobre a importância da voz, dicções e outros derivados no caminho da fonoaudiologia, né? E agora, mais uma pergunta que o ouvinte mandou aqui, ó. Como a fonoaudiologia pode ajudar especificamente as pessoas que têm dificuldade em falar em público? Aí é a sua empresa, né? Exatamente. Essa dificuldade de falar em público é algo que é muito mais comum do que a gente imagina, né? As pessoas às vezes falam assim, não, trava, mas eu... tem gente que fala assim, não, eu não consigo. Não, fala você e mais mais um número grande de pessoas que tem essa dificuldade. Porque falar em público é algo que você está ali, né, exposto. As pessoas estão te olhando, você é o foco daquele momento, seja numa reunião, numa palestra, num treinamento, numa apresentação de um projeto, de repente, na empresa onde você trabalha. E o fato de você estar ali, as pessoas olharem, é algo que, às vezes, a pessoa não se sente muito à vontade. Na maioria das vezes é porque falta o quê? Falta saber o como se comunicar. Porque vamos falar aqui, né? O que falar... Todo mundo sabe, já que eu fui convidada, Sim. por exemplo, igual aqui, fui convidada para falar sobre um assunto que eu domino. Não vou chegar, por exemplo, chamar o Paulo e falar, Paulo, vem aqui falar sobre fonoaudiologia. Como que ele vai falar? É obviamente que nesse momento ele vai se sentir incomodado e não vai desenvolver se eu te chamasse para você falar de um assunto que você domina. Claro, com então, certeza. isso é algo que é óbvio, né? As pessoas elas têm que ter primeiro o conhecimento, é a base. Mas o como se comunicar que as pessoas têm muitas dúvidas. Então... E a gente vê isso, né, lá desde trás. Ano passado, eu tinha um curso, né, numa outra instituição que eu trabalhava, um curso de oratório para alunos do 9º ano. Então, a primeira técnica, eu levava os pedestais lá, colocava o microfone desligado mesmo. Falava, você vai subir no palco, você vai ajustar o pedestal, você vai dar boa tarde, vai dizer o seu nome e uma coisa que você gosta. Tinha pessoas que travavam. Alunos travavam. Exato. Né? Enfim, simplesmente não conseguiam. Fala o seu nome. É bem isso Continua. mesmo. Vai, fala. É algo tão simples, né? Não saía do palco, ficava lá travado. E você, obrigado, né? Tudo bem, tá joia, né? Uhum. É que realmente, e olha que interessante, um trabalho que, se você parar para pensar no que você precisa hoje em dia, em 2000 eu vou falar até o ano, se eu não me engano, foi 2020 ou 2021, foi feita uma pesquisa no LinkedIn com mais de milhões de empresas que colocam lá, que anunciam, enfim, né? Que tem ali a sua empresa, seu serviço. E perguntaram quais são as habilidades mais importantes para aquele profissional ser contratado por você. Comunicação ficou em primeiro lugar. Olha só. Né? Então, depois, né, tem até um link, né, de alguns artigos dizendo sobre isso. A comunicação ficou o primeiro. Né? Como se, assim, se você não tem a habilidade de se comunicar, para nós não vai adiantar. Uma bagagem de conhecimento, Exato. ter várias coisas, mas se você não sabe se expressar. Você já não teve um professor? Eu tive. Um professor na faculdade que era um crânio. Sim. E quando ele ia explicar, eu não entendia praticamente nada. E não é só didática, é a dificuldade da comunicação em si. Às vezes pós-doutor, né? O cara é fantástico. Né? Exato. Mas não conseguia. Né? Você ficava ali e falava assim, não entendi nada. Ele não olhava pra gente, ele ficava olhando pro teto, ele falava palavras
extremamente difíceis. né? Tinha que pegar o dicionário. Exatamente, porque Falou. quando eu fiz faculdade... Alguém anotou o que ele falou? Quando eu fiz faculdade não tinha Google de uma forma tão fácil não. assim, né? Eu tô na época do dicionário, porque eu falei dicionário. É isso mesmo, Eu tinha um dicionário. dicionário que eu levava na faculdade, não tinha vergonha nenhuma. E é bem isso mesmo, né? Hoje em dia, eu falo que o dicionário é o Google, mas que pena, porque a gente aprendeu a procurar uma palavra no dicionário, né? Então, isso é algo que realmente faz né, com orgulho, vamos dizer. Alguns anos atrás, eu elegia sempre, toda a sala de aula o guardião do dicionário, ou a guardiã do dicionário. Falou, ó, você é responsável pelo dicionário da sala. Toda vez que eu falar uma palavra que vocês não entenderem, Não nós vamos souber, pesquisar. isso mesmo. E não é o pai dos burros. Não. É o pai de quem? De quem é inteligente. Aliás, não a dúvida é o princípio da sabedoria. Né? Exatamente. Então, você não tem que falar que o dicionário é algo que você tem que ter vergonha. Não, você tem que falar, não, eu vou procurar porque eu quero saber o significado, né? E aí, a gente percebe que do falar para esse público, às vezes a pessoa não sabe usar uma voz adequada, porque depende do teu público, você tem voz que vai ajudar e tem voz que não ajuda naquele momento. Será que eu uso gestos ou não uso gestos? Né? Já vou dar uma orientação, tem que usar gestos. Gestos é muito bem-vindo. Vocês estão vendo aqui que eu aqui, lógico, eu movimento a minha eu também mão. sou parente de italiano, né? filho, descendente de italiano, eu fico aqui. E tem gente que acha que falar com as mãos é ruim, e não é ruim. É algo que ajuda você a se comunicar. Né? Ainda bem que é espumado aqui. Que aí não vai ter problema, né? E aí você tem, às vezes eu não olho, não sei para onde eu olho. Gente, tem que olhar para o teu ouvinte, para o teu público. Você não tem que olhar como algumas pessoas falam, que é aí que eu falo que é a diferença de quando você tem um treinamento ou um curso de pessoas que têm profissionais que entendem sobre, porque tem alguns que falam assim, não, você não precisa olhar nos olhos de ninguém. Pega um ponto fixo lá no fundo da sala e olha para o fundo da sala, ou então olha sob a cabeça das pessoas. Gente, não é olhar nos olhos. Até eu sempre falo que você acho que deve ter experimentado isso. Eu, como professora, porque eu fui professora durante 18 anos na faculdade, né? Nos cursos de fonoaudiologia daqui de Maringá e da região. E aí, de repente, eu falava assim para os alunos, olha, deixa eu fazer uma pergunta. O que as pessoas faziam para que eu não fizesse a pergunta para ela? Ela desviava o olhar, exatamente. Porque a maior prova de que se você olhar, você está transmitindo eu adoro olhar segurança. No olho, dar umas bicudas nas carteiras. Pá, acorda aí, tio. Aí dá aquela acordada básica dos alunos, né? Então, eu tenho que ter uma dicção, uma abertura de boca, articular corretamente. Nós temos, às vezes, preguiça de falar corretamente as palavras. E o maior exemplo é a palavra você, né? Que já começou com vossa mercê, vós me ser, você. E hoje a gente fala o quê? Ser. Você fez, você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? É uma pronúncia errada. Sim. Que óbvio que tem do nosso regionalismo, da facilidade, da correria, mas isso não é desculpa porque é errado. Então, existem muitas questões dentro do falar em público que, se você tem conhecimento, voltando ao que a gente estava falando no início, você consegue transmitir segurança. Sim. E precisa procurar um profissional e tem condições, o fonoaudiólogo, né, respondendo à pergunta, o fonoaudiólogo é um dos profissionais que vai te ajudar a fazer todo esse desenvolvimento, a desenvolver esses aspectos que são tão importantes para a comunicação. Né? Então, se você precisa de comunicação aí, gente, libera o Pix aqui, vamos contratar uma profissional, né? A pessoa contrata personal trainer. Exato. Contrata ali professor de matemática particular ou outros derivados. Por que não contratar um profissional adequado para que você possa falar em público? Perfeito, né? É isso mesmo. É Bota você a mão na investir. carteira aí, E é investimento, não é gastar, é investir. Porque isso é algo que, inclusive, dos adolescentes, como você falou, é um diferencial que ele vai ter, que quando ele for um profissional, independente da profissão, ele vai ter um diferencial, uma habilidade que realmente é necessária. Né? Então, o Instituto Voz, ele faz justamente esse trabalho. Aí, né? Eu, como fonoaudiólogo, e mais uma equipe para trabalhar e para ajudar você a desenvolver essa habilidade que é tão importante, né, para o meio corporativo e para a sua vida profissional de uma forma geral. Bom, é isso aí. Um agradecimento, né? Enfim, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu Não sei se você quer mandar um agradecimento para alguém aí. O microfone é seu, a tribuna está aberta. O que a gente tem que agradecer, primeiramente, como você mesmo fala, né, a Deus por a gente estar aqui. É algo que realmente é o fundamental da nossa vida. E também, né, mandar um abraço para todas as minhas. Agora eu vou mandar um abraço de uma pessoa, para pessoas especiais
que me ajudaram a construir, a ser profissional que eu sou, que foram as minhas alunas. Aos longos, meus 18 anos como professora, como docente, me ajudaram a desenvolver e a ser a professora, a fonoaudióloga, né, e a palestrante, instrutora, enfim, que eu sou hoje, a profissional de fonoaudiologia que eu sou hoje. Então, um beijo para todos vocês, por tudo que vocês proporcionaram aí na minha vida acadêmica. E aí, se você foi aluno ou aluna dela, né? Você acabou de receber uma homenagem. Falando em homenagem, temos um presente aqui da Thelma, né? Ninguém sai daqui sem ganhar o nosso presentinho. Ai, obrigada. Thelma, lembranças artesanais. Você tem patchwork, pet appliqué, bordados computadorizados e a toalhinha exclusiva do Anluse, diretamente aqui para nossa convidada. Lu, não sei se é Lu, né? Pode aqui, me né? chamar de Lu, que é Lu mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estarmos aqui, né? Enfim, claro, mais uma vez, obrigado, Andrezão. Muito sucesso, prazer em conhecê-la. Para você também, muito sucesso. E você que está em casa, curtiu aí, não esqueça de inscrever, compartilhe para a galera. Vamos de música aí, gente. Até semana que vem. Valeu, sucesso. Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar.